Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Diga assim comigo: sem amor não tem valor. Volta lá para nós. Sem amor não tem valor. E nós vamos entender hoje. Irmãos, esses dias eu tenho feito o meu devocional e eu estou lendo exatamente o livro de 1 Coríntios. E fazendo o meu devocional nesses dias, eu encalhei nesse capítulo 13. Porque esse capítulo 13, irmãos, de 1 Coríntios, ele fala da importância do amor. A importância de amar. Ele fala do valor do amor. E eu quero compartilhar com você, e a gente pode aplicar isso em várias áreas da nossa vida, que talvez, irmãos, estamos parados ou encalhados em algumas coisas, porque está faltando em nós amor. Então eu quero ler com você alguns versículos. A partir do versículo 1 diz assim, preste atenção na leitura. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, ou se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse tudo o que tenho aos pobres, até mesmo entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor, ele é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto. Até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Agora, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então, veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas
E a maior delas é o amor. Irmão, o amor é o que sustenta todas as coisas. Toda a nossa vida, ela é sustentada, ela é firmada, ela é amarrada no amor. Isso é tão sério, irmãos, que o amor nunca foi uma escolha. O amor é um mandamento de Deus. Ele diz: ame o teu próximo. Antes ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Agora é importante a gente entender algo sobre o amor. O amor não é algo que está envolvido com sentimento. O que está envolvido com sentimento é emoção, é paixão, é tristeza, felicidade. Isso está atrelado a sentimentos. Agora, amor não. Amor é uma condição, amor é uma decisão. Eu decido amar, ou eu decido não amar. Se nós formos ler nas cartas de João, 1 João, 2 João, nós vamos ver ele falando sobre o amor. Ele fala que uma pessoa que diz que conhece a Deus, mas não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Porque é impossível amar a Deus que a gente não vê, se a gente não consegue amar a uma pessoa que a gente vê. Irmãos, eu quero compartilhar isso da maneira que o Senhor ministrou o meu coração. Espero que eu consiga colocar isso no seu coração também, em todas as áreas da nossa vida. O problema, irmãos, é que nós vivemos em um tempo de esfriamento de amor. E isso é bíblico. Está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 12: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Por causa do pecado, irmãos, o amor ele esfria. E Jesus já dizia que por conta disso o amor de muitos vão esfriar. O problema, irmãos, o que me assusta não é o amor esfriar, porque isso não me assusta, porque a Bíblia já diz que isso ia acontecer. O maior problema é que nós achamos que isso é normal. O maior problema é que a igreja tem feito parte dessa estatística do esfriamento do amor. Quando Jesus diz que o amor de muitos vai esfriar, nós não podemos cooperar com essa estatística de muitos. Por quê? Porque a Bíblia, o próprio Jesus vai falar: ame. E a falta de amor se dá pelo aumento do pecado, o aumento da maldade. E sabe, irmãos, o problema é que nós passamos a viver uma vida na igreja com sentimentos mundanos. Passamos a viver uma vida na igreja, mas igual a todo mundo. E esse é o problema, quando nós estamos satisfeitos com a falta de amor em nós. E não, nós fomos chamados, como nós escutamos na conferência aqui, nós fomos chamados para ser a voz, nós fomos chamados para ser a diferença, nós fomos chamados para o ID. Oh, meu irmão, se nós entendermos isso, agora não tem como fazer essas coisas se faltar no nosso coração amor. Você entende?
Aqui nesse contexto de Coríntios, Paulo estava falando a respeito dos dons. Porque, irmãos, as pessoas estavam ali, Paulo ensina para nós sobre os dons, nós queremos os dons, nós queremos os dons. Nós queremos ter dons, dons de profecia, dons de curar, dom de fé, dom disso, daquilo e daquilo outro. E Paulo, opa, legal, eu quero ensinar a respeito dos dons. Nem todos vão ter todos os dons, é um corpo. Um vai ter o dom disso, o outro vai ter o dom daquilo, o outro vai ter o dom daquilo outro, o outro vai receber o dom disso. Paulo começa a explicar isso para a igreja. Mas ele fala, mas tem algo que vocês precisam saber. Vocês podem ter qualquer dom. Se esses dons não estiverem sustentados no amor, não tem valor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos até usar os dons, mas se não tiver amor sustentando, irmãos, isso vai ser só barulho. Os dons fazem o ministério funcionar. Porém, não é sobre funcionar, é sobre amar. Porque nem tudo que está funcionando, Deus está aprovando. Nem tudo que está funcionando, Deus está aprovando. Como assim, pastor? Um povo lá num lugar onde tem uma passagem que se chama Torre de Babel. O povo estava unânime, trabalhando num propósito, mas Deus não estava aprovando aquela construção. Então, irmãos, às vezes a gente está tão preocupado em funcionar, mas a gente esquece do principal. Quem está entendendo aqui, dá uma glória a Deus, que é o amor. O que importa não é funcionar, irmão. O que importa é o que está por trás daquilo que está funcionando. Motivação. Então nós precisamos entender isso. Nós podemos, irmãos, pegar esse ensino do amor e levar ele para as outras áreas da nossa vida. Aqui eu falei sobre dom, sobre funcionamento na igreja. Agora pense um pouco sobre a sua vida. Você tem amado tudo o que você tem feito? Ou você está vivendo por viver? Ou você está fazendo porque tem que fazer? Você tem amado o que você está fazendo ou você está simplesmente funcionando? A gente gosta de usar um termo aqui, é de viver no automático. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? É que nós acostumamos a viver no automático. Nós acostumamos a viver no automático. E quando eu leio as Escrituras, eu vou ver quando Jesus vai repreender uma das igrejas no Apocalipse, ele fala assim, olha, eu tenho visto a sua obra e o seu labor. Você tem funcionado bem. Mas tenho contra ti uma coisa. O quê? Abandonaste o primeiro amor. Você está funcionando, mas você já está no automático faz tempo. Quantos de nós aqui já não estamos no automático faz tempo? Vamos listar algumas coisas aqui? Irmãos, a nossa vida geralmente ela é composta por algumas coisas. Primeiro, por nós mesmos. Você mesmo. Você é a pessoa mais importante da sua vida.
Aí deixa eu te fazer uma pergunta, como você está? Quando Jesus ele vai falar para você amar um próximo, qual é a recomendação de Jesus? Ame o teu próximo como você se ama. Aí, de repente, você funciona para tantas coisas, mas e você? Acorda no automático, vive no automático, trabalha no automático, cuida dos filhos no automático, faz tudo no automático. E você, a pessoa mais importante da sua vida? Parece egoísmo falar isso, não parece, irmãos? Falar que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Mas é verdade, sabe por quê? Porque se você não estiver bem, como que você vai fazer o restante? Se você não se amar, como você vai amar alguém? Se você não se cuida, é sinal de que você não se ama. Ei, mãe, antes dos filhos, tem você. Eu sei que isso soa egoísmo, mas não é. Porque eu olho para a Escritura e eu vejo Jesus falando assim, olha, você tem que amar. Quando Jesus vai falar para o homem amar a esposa, o que ele fala? Assim como você se ama, cara. Assim como você se cuida, cuida dela. Então, primeiro, sua vida é composta por você mesmo. E você precisa parar um pouco e olhar para si. Cuidar de si. Amar a si. Segundo lugar, a sua vida ela é composta pela sua família. Marido ou esposa, filhos e pais. Você tem amado a sua família? Para quem você tem dedicado os momentos mais importantes da sua vida, o tempo mais precioso da sua vida? Você sofre o sofrimento da sua esposa? Você sofre o sofrimento do seu marido? Você ama o seu filho? Você ama o seu pai? Em Efésios, no capítulo 5, versículo 33, diz assim, portanto, volto a dizer que cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Está escrito, irmão. E isso a gente pode ampliar para a esposa, para os filhos. Tem que amar o filho como ama a si mesmo. Quando eu olho para um cenário de uma menina como essa, como foi compartilhado aqui, sabe o que falta, irmão? É pai, é mãe, que ama. Sabe uma coisa? Os nossos bons exemplos nós precisamos dar. Se tem uma coisa que os nossos filhos nunca vão poder falar, é que eles não foram amados pelos pais. Todo dia, todo dia, todo dia nós amamos os nossos filhos. Mas não foi sempre assim. Um dia eu acordei para isso. Todos os dias, a hora que nossa filha vai para a faculdade, a outra vai para a escola, ela vai debaixo de uma palavra de amor. Boa aula, Deus te abençoe e eu te amo. Sabe por quê, irmãos? Se minha filha estiver cheia de amor, ela não vai buscar amor em outros lugares. Então, irmãos, o que tem representado de fato a nossa família para a gente? E não é a questão de falar eu te amo, eu dei o meu exemplo.
questão é amar. A questão é para tudo pelo seu filho, para tudo pela sua filha. Para tudo pelo seu esposo, para tudo pela sua esposa, para tudo pela sua família. A sua família é a base, irmãos. Às vezes a gente está funcionando no automático com a nossa família. Vai no automático. Bom dia, boa noite, tchau, até logo, volte sempre. Às vezes a família está no automático, na hora do almoço, um está no quarto, o outro está no outro quarto, o outro está ali, e a gente acha que está tudo bem isso. Senta numa mesa, cada um com seu celular, ninguém conversa. E às vezes está funcionando bem, as contas estão pagas, está comprando as roupas, a internet está funcionando. E a gente acha que isso é o suficiente, mas se não houver amor, não tem valor. Você está me entendendo? Ô, irmãos, deixa eu lembrar onde que eu estava. Eu quase desci do carro, irmãos. Foi aqui em Jarinu. Eu só não desci do carro porque era aqui em Jarinu, porque eu ia ser grosso com a mulher. Eu fiquei olhando assim, a mulher foi aqui na Trieste. A criança indo na frente. Foi ali em cima ali, lembrei onde que foi. E a mulher, um filho, menor que o Léo, assim. Vem logo, seu filho daquilo lá. Eu falei, vai, sua peste, vai logo. Me controlei, deu vontade de descer. Falei assim, viu, quem pôs no mundo foi você. Me controlei porque eu já fiz isso, irmão, no ônibus. Então que eu vi a mãe dando um tapa na cara de uma criança. Falei, irmão, deu vontade de dar um tapa na cara dela, de verdade. Eu e a Isabela já socorremos uma criança no mercado, que porque ela rasgou o pacote de salgadinho, a mãe começou a espancar a criança, irmão. Fui lá, peguei outro salgadinho, dei, o moleque se enfiou no meio dos carrinhos, a mãe gritava para pegar o moleque, irmãos, foi um pandaréu. Mas às vezes a gente não chega nesse extremo, só que a gente não conhece o coração do nosso filho. A gente não conhece o coração da nossa família, aí está tudo funcionando. Como é que está? Está tudo bem. Está tudo bem. Sabe o que a gente mais escuta das pessoas, irmãos? Está tudo bem. Está tudo bem. Só que se falta amor, irmãos, não tem base, não tem sustentação. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus. Você está entendendo essa palavra hoje, irmãos? Terceiro lugar, sua vida profissional. Você ama o que você faz? Você trabalha com amor? Porque miserável é a pessoa que trabalha só por dinheiro, irmão. Miserável é a pessoa que só trabalha por dinheiro, ela se torna escravo do trabalho. É verdade. Você precisa amar o que você faz. Ah, mas estou indo bem na minha profissão, mas você não ama. Uma hora isso vai fadigar, uma hora você vai cansar, uma hora você não vai querer mais. Por quê? Porque está faltando amor por aquilo. Sabe como que as pessoas procuram faculdade para fazer? É a faculdade que dá mais dinheiro. E sabe o que a pessoa menos vai fazer na vida? É ganhar dinheiro. Porque até ganhar dinheiro você precisa amar. Sabe por quê? Porque não é fácil ter. Você viu aqui o pastor Eli falando na conferência. Difícil é não ter dinheiro, pior é ter. Que é fácil falar, olha o padrão da pessoa. Mas sustentar aquele padrão, irmãos, tem que ralar.
E às vezes a gente está ali na profissão e não dá tempo mais da gente procurar o que a gente ama fazer. Aí na outra quinta-feira a gente ministrou aqui sobre desfrutar a vida. Agora, como se você vai desfrutar a vida se você não tem prazer nem na profissão que você exerce? Vocês jovens, não escolham o que dá dinheiro. Escolham o que vocês amam fazer. E aí vocês vão conseguir ganhar dinheiro. E é assim. Você ama a sua profissão? Mas pastor, ora sobre isso. Os estudos. É difícil, né, irmãos, amar estudar? Para mim, para a Andresa não. Para a Lúcia também não. Quem mais gosta de estudar aqui? Vocês são extinção mesmo, hein? Olha. Quem ama estudar aqui, irmão? Fica com a mão em pé. Ah, para, Rubiano. Ah, meu Deus do céu. Ô, Lucas, põe de banco. Põe de banco, pelo amor de Deus. Ele não decora nem a letra do louvor. Então diga assim comigo, Rubiano. A partir de hoje, eu vou estudar as letras. Dá licença, meu. Ele erra a letra do louvor ou não erra? Ah, irmãos, para de migué. Ele erra a letra do louvor ou não erra? Mas é uma benção ele cantando, mesmo errando a letra do louvor, é ou não é? Só para ficar mais leve, irmão. Tô vendo que você está meio tenso aí. Meia dúzia de pessoas gosta de estudar. Ama estudar. Você não ama não, Lucas? Nem você, Mateus? Caramba, eu achei que você é mó inteligentinho, pá. Seu círculo de amizade, irmãos. Você sabia que isso é importante para a nossa vida? Ter pessoas que nós amamos, estar junto com aquelas pessoas. Pessoas que a gente pode estar junto, compartilhar coração, que nós amamos aquela pessoa. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: continue a amar uns aos outros como irmãos. Sabe, tem pessoas que realmente, irmãos, são mais chegadas que irmãos, amigos. Tem pessoa que precisa furar a bolha do isolamento. Porque quem não ama estar com pessoas, está com um problema muito sério. E precisa rever isso. Vida com Deus. A palavra já diz, ela é muito clara: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E você quer ver algo que nós vivemos no automático, é a nossa vida com Deus. Nós precisamos amar estar na presença de Deus. É isso que de fato muda a minha e a sua vida uma vez por todas. É amar estar com Deus. Amar estar com Deus, amar estar em solitude com Deus. Amar a Deus de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, como diz as Escrituras. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa mente, irmãos. Não adianta nós fazermos coisas para Deus se nós não amarmos a Deus. Não tem valor, sem amor não tem valor.
Amar um Deus que nós conhecemos, irmãos, e aí está o ponto da nossa vida, conhecer um Deus e amar a Ele. Porque tem muita gente que está na igreja e, pasme, não conhece a Deus, logo não o ama. Tem gente que ama a Somos mais do que a Deus. Está errado. Porque não é sobre isso, é sobre amar a Deus. Amar a Deus. A gente pode amar as coisas que a gente faz para Deus. Eu posso amar pregar e não amar a Deus. Pasme, é possível. É possível. Você pode cantar na igreja, porque cantar na igreja é legal, e não amar a Deus. Você pode entregar o seu dízimo e não amar a Deus. Aliás, deixa eu falar uma coisa, irmãos, que eu senti no meu coração aqui durante o momento da oferta. Vocês vêm aqui, vocês sabem que a gente nunca fala sobre dízimo e ofertas em formas de pregação, querendo manipular as pessoas para entregar a oferta. Alguém já viu alguém pregar sobre oferta aqui? Mas Deus falou no meu coração algo, Deus falou no meu coração: não deixe de ensinar o que é certo. E eu quero preparar uma palavra sobre dízimos e ofertas aqui, para trazer conhecimento para a igreja. Sabe por quê? Porque se tiver 15% da igreja que é dizimista, é muito. E isso, o problema não é para a igreja, o problema é para quem não é. Nós nem levantamos aqui o propósito ainda, que nós vamos fazer isso no domingo, para a gente comprar o forro dessa igreja, para dar uma aliviada nesse calor. Nem fizemos isso ainda. Nós citamos aqui no domingo, já tem mais de R$1.000 de oferta que entrou para isso. Pessoa que nem é membro da igreja mandou oferta para isso já. Então, irmãos, nós precisamos entender que não é fazer para Deus, é amar a Deus. E sabe que tem um monte de gente no automático na vida com Deus. No automático. Hoje é dia de ir para a igreja. Irmãos, nenhum dia é dia de ir para a igreja. É dia de celebrar a Deus em comunidade. Hoje é meu dia de celebrar ao meu Deus, o Deus que eu amo, com a minha comunidade de fé, com a igreja que eu congrego. Não é dia de ir para a igreja. Dia de ir para a igreja é automático. Tem gente que põe até no celular o lembrete, porque aquilo virou tão automático, que ela não anseia por aquilo, ela precisa de um lembrete para aquilo. Você entende? Então, irmãos, nós precisamos reavaliar a nossa vida. O ministério que nós fazemos na igreja, que nós servimos. Se não tiver amor, irmãos, daqui a pouco a pessoa fala, tá puxado demais para mim. Se não tiver amor, irmãos, é só um barulho. É o que Paulo diz nas Escrituras. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não houver amor, é como um sino que soa, que retine, ou como um símbolo que ressoa. Só faz barulho. Sabe o que é isso? Parece que é, mas não é. Faz barulho de que é, mas não é. Você está me entendendo? E sabe para quem que você traz prejuízo quando você é esse tipo de pessoa? Para você e para sua família. Não é para a igreja.
Aqui, talvez um ponto que é o calcanhar de Aquiles para muito crente, que é o amor ao próximo. O amor ao próximo, irmão. A gente vive na geração de cada um com seus problemas. E falta amor ao próximo dentro da igreja. Quantas vezes eu tive razões e motivos para não amar alguém, e eu estava bem com isso, mas de repente Deus fala para você assim: já acabou o amor? Já parou de amar? Já foi o suficiente para você? É você que estabelece o tempo que você vai amar o próximo? É você que estabelece a régua de até quando você vai amar o próximo? Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Você vê como que a pessoa já é sagaz. Ela já perguntou e respondeu. Ela devia estar com uma pessoa que ela já tinha perdoado 7 vezes. Ô Jesus, é 7 vezes, né? Posso matar agora, né? Aí Jesus fala assim: não. Eu, porém, vos digo, 70 vezes 7. Porque, irmão, se nós não amamos o nosso próximo, tudo que nós fazemos para Jesus é só barulho. Se nós não amamos o nosso próximo, se o nosso amor esgotou, irmãos, a partir daí você só está fazendo barulho, eu vou só estar fazendo barulho. E aí, irmãos, quando a gente só está fazendo barulho, a gente deixa de ser igreja. A gente deixa de cumprir o propósito. O Senhor diz assim, quando alguém pedir para você andar com ela 1 milha, ande 2. Nós conhecemos a passagem do bom samaritano. O cara estava lá jogado, machucado. Passaram os religiosos, cheios das suas razões, cheios dos seus compromissos, funcionando. Eles estavam indo para o templo, pastora. Eles precisavam funcionar no templo. Eles precisavam funcionar na igreja. Só que tinha alguém caído ali. Tinha alguém caído lá. E eles passaram, não. Eu estou na escala hoje, não posso parar. Não, eu vou pregar hoje na igreja, não posso chegar atrasado. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Mas faltou o amor, e se faltou o amor, nada mais tem valor. Então, se nós não olharmos para os ensinos de Cristo e trazer para a nossa vida, e aí tem aqueles que dizem, mas ele era Jesus, eu não sou Jesus. Quem disse que você não é Jesus? Se você se chama cristão, você é um pequeno Cristo. A Bíblia diz que assim como Jesus, João 17, assim como Jesus era um com o Pai, nós somos um com Jesus. Você pegou isso, irmão? Então não dá para usar desculpa, eu não sou Jesus, eu sou um com Ele. E se você não é um com Ele, então você não está com Ele. Então essa desculpa de que, não, eu não sou Jesus, então você não tem com Jesus. Porque nós fomos chamados para refletir a imagem do Cristo vivo aqui nessa terra. Isso é ser a voz do que clama. Nós fomos chamados para dar um e ficar sem nenhum. Só que a loucura é, nós nunca vamos ficar sem nenhum. Por quê? Porque Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então se você semeou, Ele vai dar mais semente. E Ele vai dar pão para você comer.
Você pegou a visão, irmão? Pega isso para a sua vida. Pega isso para você hoje. Que às vezes o que está faltando para a gente não é funcionar, é amar. É algo que está por trás disso, e isso é espiritual. Por que espiritual, pastor? Porque foi Jesus que mandou fazer. E tudo que Jesus manda fazer, irmãos, entra na esfera do Espírito. Tem muita coisa, irmãos, que não faz sentido a gente fazer, humanamente falando. Mas porque é espiritual, nós fazemos. Ah, se você entender isso, irmão. Tem coisas que não faz sentido a gente fazer, humanamente falando. Mas por que você faz? Porque isso é espiritual, olho nenhum pode ver, ouvido nenhum pode ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Coisas espirituais, irmãos, são discernidas de forma espiritual. Olha o que Paulo termina dizendo: quando eu era menino, eu pensava, eu agia como menino, agora não sou mais menino. Ou seja, quando eu era imaturo. Quem está me entendendo? E para finalizar, irmãos, pense em 3 coisas. Sem amor, tudo o que você faz é só barulho. 1 Coríntios 13, 1. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria só um sino, ou seria só um símbolo. Pense em todas essas áreas da sua vida. Você tem amado ou você só tem feito barulho? Então, primeiro, sem amor, tudo que fazemos é só barulho. Segundo, o amor verdadeiro, ele é denunciado ou ele é exposto pelo fruto. No versículo do 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exigem que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Ah, desse aqui eu abro mão. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança. Sempre se mantém firme. Então, irmãos, o amor verdadeiro, ele é exposto ou denunciado pelo fruto. Se nós de fato amamos, nós seremos essa pessoa que Paulo descreve aqui, bondosa, paciente, que não tem ciúmes, que não é presunçoso, que não é uma pessoa orgulhosa. Se nós amamos a Jesus, o orgulho não faz parte da nossa vida. Não somos grosseiros, não ficamos exigindo que tudo seja do nosso jeito. Você conhece alguém assim, irmão? Não fique irritando os outros. Não se alegra com a injustiça bem feita. Tinha que morrer mesmo. É uma pessoa que nunca desiste. É uma pessoa que não perde a fé. É uma pessoa que é sempre cheio de esperança. E ela sempre está firme. Sempre está firme. Agora, irmão, se você está contrário a isso, se você é uma pessoa que você já não tem mais paciência com nada, você não consegue exercer bondade, eu quero dizer para você as mesmas palavras que, escute, que Jesus mandou João escrever no Apocalipse.
lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte às práticas do primeiro amor. É tempo de arrependimento. Escute, olha para mim. É tempo de arrependimento. Arrepender do que, pastor? Arrepender porque eu não tenho amado. Eu só tenho funcionado. Eu tenho funcionado, mas eu não tenho amado. Como a vida está passando diante dos seus olhos. Uma vida no automático. Eu gosto de uma frase que um dia nós falamos e ficou: haverá um tempo que não haverá mais tempo. E posso falar, irmãos, não é Deus que vai mudar seu coração, é você que vai mudar sua decisão. E quando você muda sua decisão, irmãos, aí Deus age no seu coração. Não é fácil perdoar a pessoa que vive pisando no seu calo, mas às vezes a pessoa que vive pisando no seu calo foi alguém que Deus colocou na sua vida para limar a sua vida. Porque a Bíblia diz que ferro afia ferro como o homem afia o homem. Às vezes o problema não é a pessoa. Às vezes o problema é você. Às vezes a pessoa é quem Deus tem colocado na sua vida, porque você acha que está pronto, você acha que está bom, mas não está bom. Porque Jesus, irmãos, quando ele estava sendo cuspido, quando ele estava sendo açoitado na cruz, ele olhou e falou assim: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas ele era Jesus. Mas e o Estevão? Estevão não era Jesus, mas ele fez a mesma coisa. Ele viu o céu aberto. E de repente ele: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Ele tinha o direito de se defender. Ele estava sendo apedrejado, pedra na cara dele. Mas, se o meu Messias fez, eu vou fazer também. Se Jesus disse para eu fazer, eu vou fazer. Versículo 13 diz assim: 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. A nossa fé e a nossa esperança precisa estar amarrada pelos laços do amor. Pastor, mas eu não sei como que é isso. É uma boa sugestão para o seu devocional. É uma boa sugestão para os seus pedidos de oração. Deus, me ensina a amar. Assim como o Senhor me ama. Porque o Senhor disse lá, quando escreveu a oração, quando orou e alguém escreveu a oração de João 17. O Senhor disse que o Senhor era um com Deus. E que nós éramos um com o Senhor. Então, se eu sou um com o Senhor, eu quero amar do jeito que o Senhor ama. Eu quero agir do jeito que o Senhor age. Eu quero ser como o Senhor é. Oh, irmãos, esse é o grande propósito do Senhor na nossa vida. O propósito de Deus na nossa vida não é entregar a chave da casa própria, não é entregar o carro novo, não é uma caixinha de promessas, não, irmãos, é formar um povo que o represente nessa face da terra.
Essa é a missão da igreja, é formar um povo que represente Jesus nessa face da terra. E como que nós vamos representar Jesus se nós não tivermos o que Ele teve por nós de mais precioso? Que diz que Jesus amou o mundo de tal maneira, ou melhor, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus pela minha vida e pela sua vida. Então nós precisamos ser um com eles, irmão. Um com Ele e amar. Em todas as esferas da nossa vida, nós precisamos ser reconhecidos com aquele que ama. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Sabe, às vezes o que vai primeiro é o amor. Mas a gente precisa se arrepender disso, irmãos. Porque o dia que a gente deixar de amar um ao outro, irmãos, acabou. Escute. Um dia as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, mas o que vai ficar, irmãos, é o amor. É o amor, ele vai permanecer, ele é o laço que me une a Cristo e aos meus irmãos. Então precisamos voltar a amar. Precisamos amar a nossa casa, os nossos filhos. Precisamos amar a nossa cidade, sim. Precisamos amar o nosso estado, sim. O nosso país, sim. Você entende isso, irmão? Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que nós temos que apresentar. E se envolver nos laços de amor. Eu queria fazer um desafio nessa noite. Se alguém aqui gostaria de entregar sua vida para Jesus, eu queria dizer, Jesus te amou de tal maneira que Ele se entregou na cruz do Calvário pela sua vida. Então, se alguém aqui nessa noite que nunca veio na frente da igreja, entregou a sua vida para Jesus, essa é a sua noite. Se você está aqui, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Você, filha, vem cá. Você também, filho? Mas alguém quer entregar a vida para Jesus, essa é a sua noite. Não perca a oportunidade. Jesus, Ele quer te salvar. E se você está aqui e nunca entregou sua vida para Jesus, essa é a sua oportunidade. Eu não vou falar muitas vezes. Você decide, você também, filho. Mais alguém gostaria de entregar a vida a Jesus? Um, dois, três. Estenda suas mãos para cá. Meninas, olhem para mim. Entregar a vida para Jesus é a coisa mais importante que vocês podem fazer na vida de vocês. Isso não pode ser uma emoção de um culto, tem que ser uma decisão de vida. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, tudo muda de verdade. Solidão vai embora, depressão vai embora, ansiedade. Porque ele vem ao culto, ele muda a nossa vida de verdade. Amém? Você crê nisso? Você está tremendo?
Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a vida das suas filhas aqui nas suas mãos, Pai. Jesus, eu peço que o Senhor marque a vida delas nessa noite, que mude a história dessas vidas. Porque eu sei que o nome delas está escrito no livro da vida a partir de hoje. E que há salvação nessa noite, que há salvação dentro de cada casa, de cada lar. Assim nós oramos e abençoamos a vida delas em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria